que antecedentemente os operários, os que faziam a ópera. Mas também se percebe aqui que a coisa não é sempre muito delicada para com os músicos. Para uma dada altura se diz: hoje não houve ópera por ter fugido uma das principais figuras. E depois a seguir escreveram-se muitas cartas para os capitães-mores das vilas para ser preso o operário que tinha fugido sem se saber para onde. Então lá foram encontrar um desgraçado, um cantor de ópera que tinha fugido, e o obrigaram a voltar porque fazia muita falta. Depois vamos falar também mais destas questões. Portanto, temos os músicos possíveis, uns locais, uns importados. Com isto tudo cozinha-se uma capela que depois acompanha diariamente o Morgado, capitão-geral da capitania e governador, a todos os momentos, fazendo ora fanfarras nas ruas em cortejo, ora participando nas missas e ofícios quando ele vai às igrejas ou aos conventos, ou tocando na ópera, ou tocando nos saraus que ele organizava no palácio, ou nas festas públicas que se organizavam no terreiro. E esta gente ia à toda. Veio a música da ópera para isto, veio a música da ópera para aquilo, significa que aquele rebanho de cantores e instrumentistas era palco para toda a obra em que fosse preciso música, e era sempre preciso música. E depois ele desfaz em elogios. A música é elegante e bem ordenada, é bem completa, admirável, excelente, solene, nobre, com excelente harmonia e ostentação de música, com notável estilo e graça, com excelente estilo, com muita galanteria e perfeição, com harmonia e bem conceituada música, com toda a perfeição, com grande sonoridade, com grande estrondo. Com grande estrondo é ótimo, significa que era muita gente que fazia muito barulho. Portanto, eram obras com muita massa coral ou vocal, melhor dizendo, e instrumental, e, portanto, mostrava-se que isto era uma coisa a sério. Que repertório é que esta gente fazia? Bom, ele diz que o Manso da Mota trouxe com ele as melhores solfas de bom gosto do tempo presente. Ou seja, as peças de música de bom gosto atuais, por oposição às tais que o velhinho de 70 anos continuava a repetir há décadas. Não é? E depois, constantemente, a coisa em que ele se entusiasma mais é em dizer: olha, que a música que eu mandei fazer na minha capela é a que se faz na corte de Lisboa. A uma altura que diz: as solfas, portanto as músicas, eram todas de Lisboa. Cantou a música uma excelente composição da solfa de Lisboa. Pois há um dia em que até é mais preciso. Cantaram um Te-Deum. Havia uma tradição de se cantar na véspera de São Silvestre, portanto, na passagem do ano, um Te-Deum de agradecimento por todas as bênçãos que tinham sido dadas ao reino durante aquele ano e pedir a proteção para o ano seguinte. E os grandes compositores todos, desde o António Teixeira até depois ao Sousa Carvalho, que tem pelo menos 3 versões, o Moreira, uma quantidade de compositores, têm Te-Deums precisamente para essa grande função que juntava aos músicos todos. E ele diz: cantou-se o Te-Deum por uma das solfas que tinham servido para os que se costumam cantar em Lisboa na presença de Sua Majestade em dia de São Silvestre. Oh, glória! E depois, num dia, há uma referência que até diz muito precisamente: a composição da solfa era de David Pérez, o mestre de música da família real. E bem se podia ouvir. E, portanto, conclusão, de vez em quando, ele ata estas pontas todas de méritos musicais e diz: as cerimónias fazem-se com tanto asseio como se podia executar na corte mais polida. Asseio aqui não significa limpeza, significa boa organização, boa apresentação. Né? Como se tanto asseio como se podia executar na corte mais polida, na corte mais civilizada. E depois diz: tudo se fez com o maior asseio e com a maior grandeza depois de Sua Excelência estar nesta terra. Os mesmos paulistas, até os próprios paulistas, os mesmos paulistas o confessam e lhe chamam a nova corte. Portanto, a ideia, não há dúvida, é reproduzir um modelo de cultura cortesã nos trópicos. O que, aliás, é engraçado, porque eu lembro-me sempre a primeira vez que fui a Ouro Preto, a antiga Vila Rica, e fui de carro indo do Rio de Janeiro pela antiga Estrada Real, não é? Que se pode seguir. E há uma altura em que há uma espécie de uma curva na estrada, e de repente nós vemos num vale no meio da serra, vemos Guimarães, ou Ponte de Lima, que aterrou no meio dos trópicos. Quer dizer, para um português que conheça sobretudo o Norte, é chapadinho o barroco do Norte transplantado. Eu costumo dizer que isto me lembra sempre um filme de ficção científica, um livro daqueles em que há uma cidade
que muda de planeta de repente. A cidade é a mesma, o contexto é completamente diferente. A gente vê aquilo cheio de palmeiras e de mangueiras e de fruta-pão e de não sei o que mais, e umas cores que não existem em mais parte nenhuma, mas são as casas empedradas, o estilo chão, que falava o Kugler, e portanto há um misto de imposição de um estilo que vem e que é característico da elite como da metrópole europeia, e depois uma certa inteligência de adaptação aos materiais locais e às cores e aos gostos locais, que é o fenómeno mais interessante depois dessa negociação. Logo que ele chega em 66 a São Paulo e tem um projeto que é fazer ópera. O rei Dom José gostava muito de ópera. Aliás, quando o rei Dom João V adoeceu e ficou hemiplégico em 1742, Dom João V nunca tinha gostado muito de ópera. Tinha deixado de fazer umas óperas na corte, tinha deixado de abrir uns teatros privados, mas era assim mais tolerar do que propriamente interessar-se muito pela questão. E em 42 achou que Deus o tinha castigado pelos vários pecados que tinha acumulado e que o reino tinha todo que expiar os pecados do rei. E, portanto, todos os teatros são fechados, todos os bailes são proibidos. Há umas cartas desesperadas da princesa do Brasil, da Dona Maria Vitória, Bourbon, portanto, princesa espanhola, que tinha casado com o príncipe herdeiro Dom José, e que escreve umas cartas lamentosas à mãe, a rainha Isabel Eugénia, dizendo isto: Lisboa está insuportável, não se pode fazer nada se não ir à missa. E depois há um dia que diz: eu hoje estou muito feliz porque o meu príncipe deixou-me ter aula de cravo. Era uma exceção assim quase clandestina que a princesa herdeira pudesse ter aula de música, não é? Mas depois vem Dom José e assim que acaba o luto e que a decência permite, a própria corte desata a fazer obras por todo o lado, teatros de ópera pequeninos improvisados no Palácio, em Salvaterra, etc. Depois a grande ópera do Tejo em 55, com aquela sorte dos portugueses, apanha com o terremoto logo a seguir e dura meia dúzia de meses, mas pronto, é a vida, é o fado. Mas, portanto, uma ópera passou no reinado de Dom José, a noção de ópera, sobretudo no primeiro momento, passa a estar muito associada a esta ideia da representação também da dignidade do rei. A ópera do Tejo era suposto ser a mais pomposa, a mais magnificente, e, portanto, fazer ópera era um sinal de civilização, era um sinal de distinção social, era um sinal de ascensão social. Não é por acaso que mesmo os burgueses de Minas Gerais, assim que enriquecem, a primeira coisa que querem fazer logo é o Teatro de Ópera de Vila Rica, para mostrar que aqui também se faz uma prática civilizada característica das cortes, não são só os fidalgos de Lisboa. E, portanto, um dos projetos que o Morgado tem é fazer um teatro de ópera. Ele vive no antigo colégio dos jesuítas, que tinha ficado vago com a expulsão dos jesuítas, manda fazer um teatro no próprio colégio, que é agora o Palácio. Isto trabalha-se com grande, isto é em maio de 67, trabalha-se com grande força no magnífico Teatro da Casa da Ópera, em que se dobraram os oficiais, carpinteiros e pintores para se pôr pronto para os anos de Sua Majestade, 6 de julho, em que se termina a cantar a primeira ópera. E fez-se o ensaio de Anfitrião e Almena, que está escolhida para a festa desse dia. Anfitrião e Almena é Anfitrião ou Júpiter e Almena, de António José da Silva, que tinha sido uma das obras que António José da Silva tinha apresentado no Teatro do Bairro Alto na década de 30, antes depois das proibições de Dom João V e antes do próprio António José da Silva ser grelhado pela Inquisição, mas circulavam impressas e, portanto, era a imagem que se tinha de uma sociabilidade culta urbana da capital e era aquela que é escolhida. Depois, nos dias seguintes, nós percebemos que ele vai todos os dias à obra, ver como é que as coisas estão. A 24, portanto, na semana seguinte, ele diz: de tarde, deu Sua Excelência o seu passeio, foi ver as obras que, por sua ordem, se andam a fazer na torre deste colégio, e foi ver as da Casa da Ópera, que vai admirável. E no dia 3, portanto, quase em vésperas do dia dos Anos do Rei, à noite, viu particularmente, ou seja, viu de forma não oficial, como se não fosse o governador que lá está, foi espreitar, por assim dizer, o primeiro ensaio da ópera que se há de representar num novo teatro em que se trabalha com muita força para se poder servir no dia de anos da Sua Majestade. E depois, finalmente, no próprio dia de anos, depois de muita festa, muita cerimónia religiosa, muita cerimónia política, muitas paradas, muitas coisas para celebrar o rei, depois de comerem, os levou aos convidados, Sua Excelência,
a ver a ópera que se apresentou a primeira vez no Novo Teatro, que Sua Excelência mandou fazer em um dos quartos do colégio. E representou-se a ópera de Anfitrião e Almena, que serviu de grande divertimento para todos, e deseja a Sua Excelência, com estes meios, facilitar a civilidade e a convivência destes povos. Bom, o repertório, o diário depois vai ser bastante preciso nas óperas, na discriminação das óperas que vão sendo feitas. Há várias de António Cheira da Silva, as Guerras de Alegria e Mangerona, Os Encantos de Medeia, obviamente o Júpiter e o Anfitrião Almena, mas depois outras que são publicadas em Lisboa numa coleção chamada Óperas ao Gosto Português. Algumas são adaptações de óperas italianas em tradução portuguesa, outras que são... Há uma Dona Inês de Castro, que é feita repetidamente, Os Triunfos de São Francisco, a Chiquinha, perdão, que nós achamos que seria a Chiquina de Piccini, mas que é, nesta versão, a Chiquinha. Clemência de Tito, que era Metastásio, Corelli em Roma, também Metastásio, o grande autor de livretos de ópera séria italiana deste período. Mas, atenção, nós não podemos ver estes espetáculos como se fossem récitas de ópera no sentido tradicional do termo, ou seja, muito possivelmente não seriam sequer ópera no sentido de uma peça inteiramente cantada de uma ponta à outra. Muito possivelmente teria um diálogo falado, alternando com números musicais. Eram certamente cantadas em português e não em italiano. E mais ainda, e isto tal como sucedeu no Teatro de Lisboa, os espetáculos não tinham apenas a ópera tal. Nos intervalos da ópera representavam-se entremesas, representavam-se bailados, representavam-se comédias, e os espetáculos duravam uma eternidade. Há um dos dias em que o Morgado diz: saímos, passavam 3 horas depois da meia-noite. Portanto, isto eram pratos fortes. Mas o Morgado é muito entusiástico sempre em relação ao nível das representações, e até fica muito contente quando tem algum visitante de fora que elogia a ópera. E há uma vez que tem um brigadeiro que vem do Rio de Janeiro e diz: ainda que a Casa da Ópera do Vice-Rei no Rio de Janeiro fosse mais asseada, não tinha melhores representações do que nesta cidade. O gajo fica felicíssimo. Depois há um outro que diz: no Rio de Janeiro não há vestidos como aqui, nem se representa com mais elegância, ou seja, não há figurinos com esta elegância, nem se representa tão bem. Portanto, ainda o termo de comparação é sempre a coisa mais próxima, que é a ópera do Vice-Rei. Aliás, o Morgado, quando chegou ao Rio de Janeiro em 65, passou uns meses no Rio e era constantemente convidado pelo Vice-Rei a ir à ópera, e portanto a gente percebe que ele deve ter alimentado o projeto de fazer ele próprio uma ópera na sua casa, até porque havia uma rivalidade muito grande entre os capitães gerais e o Vice-Rei. O Vice-Rei não tinha, de facto, o estatuto digamos, de poder direto sobre as capitanias que nós imaginaríamos. Muitas vezes, e é o caso do Morgado, os capitães gerais correspondiam-se diretamente com o governo de Lisboa, sem dar grande cavaco ao Vice-Rei. E, portanto, nós percebemos que há ali também uma espécie de braço de ferro entre o governador local e o Vice-Rei, e ter uma ópera tão boa como a do Vice-Rei é o sinal de que se está bem colocado na hierarquia local. Quem é que pagava estes espetáculos? Bom, umas vezes eram gratuitos. Dias de festas especiais, diz-se que a ópera foi franca. Toda a gente podia. Outras vezes, inclusive, pagava-se entrada, mas era de benefício para os cantores. Ou seja, a receita revertia inteiramente para as estrelas da companhia. Não é? Mas, mais, aquilo que o Morgado tenta fazer
é um sistema de assinaturas. O que tem a sua graça, porque há um dia que isto funciona mal, porque ele esperava que os tais notáveis da terra todos assinassem um camarote e todos comprassem assinaturas e que isso ajudasse a manter a tal sociedade civil. Não é? Que os poderes políticos estão sempre à espera que pague a conta da cultura. Não é? Acontece que os ditos notáveis da terra não estavam muito entusiasmados. Eu vou-vos ler inteiramente uma pequena passagem que fala deste incidente. Acabaram os operários de completar 30 óperas que tinham prometido fazer aos partidistas dos camarotes, ou seja, aos assinantes dos camarotes para um ano. E não pagando uns os partidos que tinham ajustado, e outros deixando os camarotes e não os querendo alugar, mas ficando, por este modo, impossibilitados os operários de poderem continuar nesta terra, ou seja, os que tinham prometido assinaturas não pagavam. Ou então recusavam-se a fazer a assinatura. Vindo-se valer de Sua Excelência, portanto, vindo fazer queixa ao Governador, mandou o dito senhor, pelo juiz de fora, formalizar um papel da forma que se pratica na capital do Rio de Janeiro, determinando que os operários serão obrigados a fazer 30 óperas dentro de um ano, das quais 8 serão novas, e que essas fossem feitas ao domingo à noite, principiando no inalterável ponto às 8 horas, mesmo que Sua Excelência se não encontrasse ainda no seu camarote. E, seguindo o mesmo papel, os números de todos os camarotes e preços, mandou convidar a todas as principais famílias que escolhesse de cada um dos camarotes qual quisesse e que fossem assinando o mesmo papel para pagarem a 3 quartéis no ano, não importa o mesmo camarote. Ou seja, mandou uma planta numerada e mandou circular pelos notáveis dela e diz: agora cada um faça favor, escolhe aqui um camarote e paga. E pode pagar em 3 suaves prestações para não custar tanto. Além disso, isto para os notáveis, os camarotes. E depois, além disso, determinou que se alertasse em papel todas as pessoas de negócio, ou seja, os burgueses que não eram parte da elite propriamente dita, e bem estabelecidas na terra, para terem na plateia um lugar certo, dando 15 patacas. Vendo todos esta resolução de Sua Excelência e o gosto que fazia na conservação da Casa de Ópera, uns por gosto, outros por obséquio, outros por medo, aceitaram os partidos, ficando por este modo ainda mais bem estabelecidos do que antecedentemente os operários. Há um cura que diz que não quer pagar. Diz. E ele chama, o governador chama e diz. Passou depois a falar ao novo cura que vinha expor a Sua Excelência as razões que tinha para não querer camarote na Casa da Ópera. Mas atalhando a Sua Excelência com algumas palavras a que ele não pôde fugir, o aceitou, ficando muito satisfeito. A gente duvida desta conclusão, mas o que é certo é que há aqui um esquema, digamos, empresarial montado, mas mais tarde, no tal relatório ao secretário de Estado, Martinho Melo e Castro, o Dom Luís António diz que, na realidade, nunca conseguiu que isto fosse pago pelas pessoas e que foi fundamentalmente pago do seu próprio bolso. Portanto, temos um conjunto de grandes cerimónias litúrgicas e o Morgado é muito preciso na explicação de todos os detalhes das cerimónias e foi recebido à porta pelo Leão e tinham estendido uma passadeira vermelha e depois, quando Sua Excelência se sentou, começaram a tocar as trompas e depois, quer dizer, há um ritual, há uma encenação do poder que é uma espécie de espetáculo dentro do espetáculo. E o mesmo com a ópera. Aliás, não é por acaso que ele põe esta coisa um bocadinho liberal, até podem começar sem lá estar, que é quase impensável neste contexto tão formal, mas que mostra o interesse que ele tinha neste caso. Dois aspectos interessantes. Bom, eu falei-vos que nos intervalos das óperas havia frequentemente entremeses. Os entremeses eram pequeninas peças de teatro, em geral cómicas, e muitas vezes com uma componente improvisatória. Havia o que eles chamavam o gracioso, que era um bocadinho como o compère da revista. Era um personagem que ia à boca de cena e que fazia graças a propósito de coisas do dia-a-dia e piadas improvisadas. E há um dia em que a coisa corre mal, porque logo de manhã, passando pelo pátio deste palácio, o mestre da ópera, António Manso,
lhe saiu ao encontro um soldado deste destacamento que, chegando ao dito operário, lhe disse que não fosse atrevido em andar falando na sua pessoa nas óperas. Portanto, o compere, não é? Portanto, o tal gracioso, tinha feito umas graçolas sobre o soldado naquelas piadas improvisadas à boca de cena, e ele disse que não fosse atrevido em andar falando na sua pessoa nas óperas. E respondendo o dito operário que semelhantes razões as fosse ter com o lacaio da ópera e não com ele, a isto despediu o dito soldado uma bufetada na cara do operário e, querendo este tirar o espadinha, pediu logo a guarda e os levaram ambos para o corpo da guarda. Sabendo Sua Excelência este desaforo do atrevimento do soldado ter a confiança de dar uma bufetada em um homem divertido na face do palácio, manda logo soltar o operário e meter de tronco ao soldado. E o soldado é chicoteado na praça pública por se ter atrevido a agredir um homem tão divertido e ainda por cima no palco, em frente ao palácio do governador de quem a que ele serve. Eu acho que há muitos músicos que sonham fazer isto aos críticos. Mas parece que o tempo não tem sido muito sensível à questão. A par com estas, por um lado, com as grandes cerimónias litúrgicas, aquilo que nós podemos chamar o teatro eclesiástico. Aliás, no tempo de Dom João V, em 1747, começa a publicar-se um livro que é uma espécie de um guia da liturgia musical toda em canto gregoriano para todo o país, para ser aplicado rigorosamente a todas as igrejas, que tem precisamente este título, Teatro Eclesiástico, que é muito significativo, esta ideia de que a cerimónia litúrgica deve ser, de certa maneira, como um espetáculo. E a gente percebe que é um espetáculo multimédia, porque não tem a vantagem da liturgia protestante, por exemplo, de ser na língua das pessoas, de ser comunitária, das pessoas poderem cantar em conjuntos corais. Portanto, há uma distanciação muito grande entre o comum dos fiéis e o que está a acontecer na igreja. Portanto, em compensação, tem que ser uma coisa absolutamente espantosa, com os sentidos todos a serem estimulados ao mesmo tempo, porque é um sítio lindíssimo, de cima à noite, muitas vezes, e é o único sítio que tem iluminação. Portanto, estamos no meio das trevas. A pessoa tem que ir com uma tocha na mão para entrar no caminho da igreja. De repente entra e está cheio de luz. É uma coisa extraordinária. Depois tem talha dourada que reluz com as tochas. E depois tem quadros, e tem mármores. E depois tem música. E depois tem coreografia, porque o clero vai-se movendo naqueles trajes riquíssimos, aqueles paramentos lindíssimos. Há incenso a apelar também ao prazer dos sentidos. Todos os sentidos se conjugam para fazer aqui um espetáculo multimédia altamente sedutor. E isto faz parte destas estratégias que nós fizemos de marketing espiritual da liturgia católica tridentina. Aliás, a ideia é que isto fosse a antevisão dos gozos do paraíso. E a música era aqui um fenómeno fundamental. E é muito interessante, porque estávamos a falar da separação entre profano e sagrado que se opera no resto da Europa ocidental ao longo do XVII e, sobretudo, ao longo do XVIII, em que a música de igreja tem que ser muito diferente do que se faz cá fora. Para nós e para os latinos todos, quer dizer, para os espanhóis, para os italianos e para os latino-americanos, isto não fazia qualquer sentido. Na igreja falava-se de sentimentos e de emoções que são próprias à condição humana. Se eu estou a chorar as dores de Nossa Senhora porque está a ver o filho na cruz, eu estou a chorar os dramas de uma mãe que está a perder o filho, seja divina ou não seja. Se eu estou, pelo contrário, a falar das alegrias de Nossa Senhora, da Anunciação, com ser mãe do Filho de Deus, é uma alegria. Se for o Natal, um menino cuchi-cuchi nas palhinhas e todos a cantarem, que gracinha, olha ele agora rindo-se para mim. Isto é uma coisa, tem um contexto litúrgico e espiritual, mas é uma realidade humana com a qual não nos podemos relacionar. Isto fazia parte desta lógica, digamos, tridentina, desta lógica contra-reformista, a que nós ainda estávamos ligados. É por isso que os estrangeiros, sobretudo os ingleses puritanos, habituados àquela liturgia muito austera, ficam muito espantados e dizem, o Beckford diz, entrei num teatro, entrei na igreja e parecia que estava num teatro. E há efeitos de encenação, por exemplo, na Semana Santa, os altares estão todos cobertos com pano preto. E os vitrais também. E no momento da consagração da hóstia, no sábado da Aleluia, de repente, puxam os cordéis, caem os panos pretos e entra a luz toda. E às vezes soltam-se pombas que voam dentro da igreja, pombas brancas.
Outras vezes há coisas como seja o órgão que tem uma figura de um registro, que tem um tubo com um som muito desagradável, muito estridente, com uma cabeça de um moro. E no momento da consagração da hóstia, isto em qualquer missa, o organista carrega na tecla que aciona aquele tubo e ouve é o moro furioso porque a consagração da hóstia o derrotou. Portanto, este género de coisas um bocadinho ingênuas são fenómenos de encenação comuns ao teatro eclesiástico e ao teatro propriamente dito cá fora. Mas a par com estas coisas, nós temos também depois manifestações de cultura, apesar de tudo, secular, ou seja, não religiosa, e portanto temos academias em que se vai recitar poemas, em que se vai dançar minuetes e danças altas, ou contradanças muito bem figuradas. A dança francesa tinha chegado a Portugal no início do século XVIII. Já o Conde Ericeira, na década de 1730, já dizia que em todas as casas chiques as pessoas o que queriam era dançar. E à medida que o século vai progredindo, já não são só as casas chiques da aristocracia, é mesmo a pequenina burguesia que está a subir um bocadinho na vida e que já começa a ter um salão. A casa deixa de estar fechada, as pessoas começam a abrir a casa e a receber em sua casa, oferecem de comer e de beber, oferecem cartas para jogar e oferecem música e dança. E portanto, formam-se academias e oteiros, como se chamava na altura, grupos intelectuais, de poetas que vão recitar poemas uns aos outros, vão glosar uma senhora que dá um mote, depois há o poeta que glosa ao mote, depois há contradanças e minuetes e gavotes e as danças portuguesas tradicionais, enfim, com a componente sempre muito especial portuguesa é que no meio dos minuetes e das contradanças depois aparecem umas danças tradicionais portuguesas, as arrepias e os minuetes afandangados e umas danças africanas adaptadas ao gosto de salão, que é o lado mais divertido disto tudo. Mas a par com estas sessões, por assim dizer, chiques, num salão erudito, pois há muita manifestação de rua, muita manifestação de terreiro. Há, por um lado, uma velha tradição medieval que é das cavalhadas, os torneios, portanto, os rapazes que vão fazer uma espécie de combates ritualizados e com desfiles e com carros alegóricos. Por exemplo, numa altura, em Santos, quando ele é recebido, há um desfile com um carro alegórico, que é o carro das Américas, e o outro que é o carro da Europa. Os dois continentes prestam vassalagem ao rei. Muitas vezes há até um fenómeno curioso, porque também há festas de rua que implicam na festa não só as elites, que nós temos visto que são o primeiro alvo preferencial desta estratégia, mas também o povo da rua. E temos danças festivas e fogos de artifício e coisas assim. E depois temos também danças de índios, danças de mulatos, danças de pardos e danças de negros. Inclusive danças de índios em que vêm com as penas e cobertos de argila e pintados e dançam as suas danças. Temos danças de negros em que eles têm um rei e uma rainha eleitos, exatamente como nas tradições africanas, e vêm dançar. Há um dos casos em que ele